Aumentar o consumo de frutas e vegetais pode diminuir o risco do seu paciente de desenvolver câncer gástrico. Já pensou o que isso pode significar para uma pessoa que tem histórico desse tipo de câncer na família? E com uma intervenção tão simples e sem efeitos colaterais? Incrível, né? Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e professora aqui na Trigo, e hoje a gente vai falar desse estudo aqui que analisou a relação entre o consumo de frutas e vegetais e o risco de câncer gástrico. É uma revisão sistemática com meta-análise de estudos de coorte. Foram encontrados mais de 8.000 artigos sobre esse assunto, mas depois de considerar os critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram a 17 artigos, 17 estudos de coorte que eles foram analisar. Então, eles analisaram a ingestão de frutas e o risco de câncer gástrico, a ingestão de vegetais e o risco de câncer gástrico também, o consumo de frutas e vegetais e o consumo de frutas cítricas também. De acordo com o artigo, o consumo de frutas está inversamente relacionado ao câncer gástrico e provavelmente é por conta dessa ação antioxidante que a gente vê nas frutas, dessa concentração de compostos antioxidantes que podem suprimir a progressão da gastrite atrófica para carcinoma, que seria o câncer gástrico. Houve uma redução do risco do câncer gástrico com o consumo de 200 gramas de frutas por dia. E acima desse consumo não se viu uma redução significativa a mais do que já conseguimos obter com 200 gramas por dia. Então, para vocês terem essa quantidade para se nortear, quantidade de frutas consumidas por dia. O consumo de vegetais não apresentou um efeito protetor em relação ao câncer gástrico. Pasmem, mas tem um porém que é bem colocado nesse artigo, que esse resultado ele se deu quando os pesquisadores incluíram um estudo que estava fazendo tanto peso, que era um estudo tão grande, que acabou tornando esse resultado não significativo. E esse estudo, ele apenas considerou alto consumo, baixo consumo, que é uma questão mais subjetiva, e quando eles analisaram somente os estudos que relataram, né, a quantidade, a dose desses vegetais, aí sim eles conseguiram relacionar com o câncer gástrico de forma inversa e observaram o efeito protetor dos vegetais. Além disso, esse um estudo que considerou apenas a quantidade baixa e alta de vegetais e não quantificou de fato, também não analisou, não levou em consideração algumas variáveis super importantes, como o IMC, tabagismo, consumo de álcool e o consumo energético total. Então, eles acreditam que esse estudo ainda possa ser desconsiderado quando eles falam de artigos que relacionam a quantidade de vegetais com o aumento ou a diminuição do risco de câncer gástrico. Nesse caso, houve uma diminuição do risco. Eles conseguiram fazer essa associação. E isso se deu com o consumo de 130 a 400 gramas de vegetais por dia. O efeito protetor dos vegetais também foi associado ao teor de antioxidantes que esses alimentos contêm e também foi associado à quantidade de fibras que diminuem a absorção de alguns compostos que são cancerígenos. Então, elas podem ter esse efeito anti-câncer, que pode ser interessante. A relação entre o câncer gástrico e o consumo de frutas cítricas não obteve uma conclusão significativa em relação à diminuição do risco de câncer, porque provavelmente não tiveram artigos suficientes. Essa foi a conclusão dos pesquisadores, que tem poucos artigos, então essa relação não foi significativa e tudo bem, né? Resumindo, uma maior ingestão de frutas foi associado a um risco 13% mais baixo de desenvolvimento de câncer gástrico e uma maior ingestão de frutas e vegetais foi associado a um risco 25% mais baixo de desenvolvimento do câncer gástrico. Então, aqui está o motivo
para você, além de se preocupar com os macronutrientes, com proteína, carboidrato e gordura, que está no planejamento alimentar do seu paciente, você também entender a importância e quão essenciais são as frutas e os vegetais. Porque além de fornecer os micronutrientes, esses alimentos também podem ter um efeito muito importante em relação ao câncer e ao câncer gástrico aqui, como a gente viu nesse artigo. Eu tenho certeza que esse argumento vai ser muito válido quando você for conversar com aqueles pacientes que não são tão amigos dos vegetais. É mostrar que esses vegetais, essas frutas, eles são muito mais importantes do que eles imaginam. Não é uma coisa subjetiva, é algo objetivo. Olha, aumentar o consumo de frutas e vegetais vai melhorar nesse desfecho. E você dá esse exemplo e colocar o conhecimento também na vida desse paciente faz com que ele entenda e ele aceite muito mais as mudanças que você está propondo ali para o estilo de vida e para a alimentação dele. Então é isso, a referência do artigo está na descrição do vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe a gente aqui na Tribo Educação e os nossos próximos vídeos sobre esses artigos comentados.